Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui estava falando para Pedro que tem que perdoar sempre. E para esclarecer melhor, digamos assim, ensinar melhor, ele conta aquela parábola do servo mau, do servo cruel. É aquela parábola entre que um servo devia para o seu patrão 10.000 talentos e não tinha como pagar. O patrão então mandou que se jogasse na prisão a esposa, filhos, ele, enfim, se vendesse filhos e a esposa, a casa, tudo que ele tinha, e jogasse ele na prisão porque ele não tinha como pagar. Aí ele pediu, clamou a misericórdia do patrão e alcançou a tal misericórdia. Mas saindo dali encontrou um colega de trabalho dele, alguém que estava mais ou menos no mesmo nível dele, que lhe devia 100 denários. Denário é uma moeda que talvez pagasse uma diária, né, de um operário comum. E esse não perdoou. Ele não tinha como pagar, então esse servo cruel mandou que se jogasse na prisão. Acontece que o patrão, quando viu a prática desse servo a quem ele perdoara, toda aquela quantia, então se irritou e falou: Poxa, eu perdoei você, você me devia 10.000 talentos. Veja, 10.000 talentos, convertendo assim nos dias de hoje, seria 40 bilhões de reais. Bilhões de reais. 100 denários seria mais ou menos 3.000 reais. Né? Olha a diferença de um para o outro. O que Jesus está nos contando nessa parábola? Que a nossa dívida em relação a ele é impagável. Não tem como nós pagar. Eu e você jamais teremos 40 bilhões de reais sobrando para pagar uma dívida. Isso significa que é impagável. Veja o que fala o livro de Eclesiástico, por exemplo, no capítulo 28, 28:2 vai dizer assim: perdoa o teu próximo o mal que ele te fez e teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe um termo nas tuas inimizades. De nada adianta a gente fazer 1000 retiros se nós não estivermos dispostos a perdoar. A disposição para perdoar não quer dizer que eu vou ter prazer em perdoar. Não, não. Se te custar muito, se sangrar o teu coração, perdoar uma pessoa, que assim seja. Quanto maior a dor, maior a graça. Pode ter certeza disso. O perdão dos pecados, né, em relação às outras ofensas, ela é uma prática. Primeiro ela é uma decisão, depois ela se torna uma prática. Você vai aos poucos ensaiando. Se você não consegue, primeiro você tem que perdoar do teu coração. Teu coração, tá? E depois, na medida do possível, né, você vai colocar isso na prática. Você vai pedir perdão para essa pessoa. E vai aceitar o perdão também daqueles que te perdoaram, daqueles que te magoaram. Porque, entenda, não é que Deus aqui não consegue perdoar a gente se a gente não perdoar o próximo. É que Deus nos dá o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é um meio que ele permite o perdão de Deus na medida que nós perdoarmos o nosso próximo. Se nós não perdoarmos o nosso coração, não perdoarmos o nosso próximo, nosso coração não estará apto para receber o perdão de Deus. Estamos na quaresma, tempo propício para nos arrependermos. Busque fazer um bom exame de consciência, busque a confissão. O tribunal da misericórdia é o único tribunal onde o réu, se ele professa que ele é culpado e ele é absolvido, né? Imediatamente. Deus te abençoe, boa quaresma.